Eu acabei de assistir um filme, eu preciso muito. Na verdade, eu queria falar sobre dois filmes que eu assisti aqui com vocês, então é por isso que eu estou começando mais um vlog de leituras desse canal, que é óbvio que vai ter leituras, vou falar sobre livros e etc. Mas agora eu preciso falar primeiro sobre esse filme que eu acabei de assistir, que é, eu vou colocar aqui pra eu falar os nomes certos, mas é um filme recente, agora. Ué, de 2021? Por que eu só tô vendo agora então? Será que não tinha saído antes? Enfim, assisti no Star Plus e chama Free Guy, Assumindo o Controle. É um novo filme com o Ryan Reynolds. Eu sou apaixonada nesse ator, eu gosto de todos os filmes que ele faz. E também tem o Joey Carey, que é o de Stranger Things. E tem, tipo assim, muitas participações de muitos outros atores famosos. É muito bom esse filme! Gente, é muito bom. Eu não sei, será que tem... aqui não fala se ele é, tipo assim, de comédia, de... Na verdade, fala que ele é de comédia. Só que é um filme sobre realidade virtual, sobre jogos. Então, se você gostou de filmes tipo Jogador Número 1, não consigo lembrar de outro filme nessa vibe agora, mas filmes nessa vibe que eu amo, você muito provavelmente vai gostar de assistir Free Guy. Enfim, esse filme vai começar contando a história de um caixa de banco que acorda todo felizinho e todo dia ele vive a mesma coisa. Todos os dias dele são iguais, são super felizes. Ele mora ali na cidadezinha dele, que chama Free City, e todo mundo é feliz, todo mundo desempenha os seus papéis ali diariamente, ninguém se questiona sobre a vida, sobre o que está acontecendo, nem nada demais. Mesmo que a cidade seja meio esquisita e toda hora tem gente roubando banco e toda hora tem gente se matando ali no meio da rua e tem uns super-heróis voando ali que só eles têm poderes, aparentemente, só eles podem comandar a vida deles ali e as outras pessoas normais não. E aí, um belo dia, o Guy, que é o personagem do Ryan Reynolds, que é o personagem principal, tá andando ali pela rua com um amigo dele que chama Buddy, que tipo, Buddy é tipo amigo no inglês, meu Deus, muito... Tá me faltando palavras hoje, vocês vão ter que lidar com isso. Enfim, e aí ele tá andando ali pela rua com o amigo dele e ele vê uma mulher maravilhosa, assim, ó, passando, que aparentemente é a encarnação daquela mulher dos sonhos dele, que ele vivia falando com o amigo dele sobre essa mulher. E aí, ele meio que sai da rotina. Isso, ele vê essa mulher dos sonhos dele, faz ele, tipo, despertar pra vida, sabe? Sair dessa rotina de todo dia viver do mesmo jeito, todo dia ir na cafeteria, tomar o mesmo café, e vestir a mesma roupa, e trabalhar do mesmo jeito, e viver a vida do mesmo jeito. E aí vai fazendo ele pensar a respeito. Beleza, essa é a história do Guy. E qual que é a questão desse filme? É que o Guy é um personagem, ele é um... que eles falam de NTP ou NPT, que é um non-playable character, algo assim, que é um personagem não jogável que tem nos jogos, que é tipo assim, aquele personagem que fica ali só, tipo um figurante, só que tem nos jogos. E aí, esse Guy é um desses personagens, então ele não é uma pessoa de verdade aqui no mundo real que tá jogando esse jogo chamado Free City, e que, né, ele não é uma skin, ele é um personagem sólido do jogo, só que ele começa a ganhar vida, ou seja, ele começa a meio que virar uma inteligência artificial. E é muito massa. Aí, tipo assim, dá uma reviravolta ali no jogo, porque, né, os NTC, NPC, sei lá, não eram pra ter vida própria, né? Era só pra eles seguirem o que o algoritmo do jogo fala pra eles seguirem, mas ele cria vida a partir desse momento. E aí vai desembolando um monte de coisa ali no jogo, e enquanto isso, na vida real, a gente acompanha o cara do Stranger Things, o John Carey, que ele chama Keys, ali na vida real, e a amiga dele que chama Miles, algo assim. E a gente vai acompanhar a vida deles, porque ele tá trabalhando nesse jogo Free City, e ela desenvolveu um jogo com ele, só que esse jogo não foi pra frente. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler aqui. Enfim, eles são programadores da vida real, e aí a gente vai acompanhando então essas duas passagens, essas duas áreas aí do filme, a vida no jogo e a vida real. E é maravilhoso, é muito bom, eu curti demais, vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta de
umas comédias legaisinhas assim, sabe? Levinha, muito de boa, muito comédia na minha... Muito comédia... Nossa, comédia, muito comédia, foi besta da minha parte, né? Comédia muito engraçada, muito boa e cheia de coisas diferentes e que tem essa ligação com jogos que eu curto bastante. Então, fica aí essa super recomendação. Dito isso, tem outro filme também que eu assisti esses dias, que lançou agora, que tá bem assim, mas depois eu falo sobre ele pra não ficar uma parte muito longa do vlog falando só sobre filmes. Continuo lendo Precisamos Falar sobre o Kevin, mas tô quase acabando, falta umas 100 páginas só. E puta que pariu, que livro é esse? Que livro pesado, que livro denso, que livro complexo, que livro talvez importante, não sei, que livro que trata sobre temas muito necessários de serem discutidos, na minha opinião, de serem pensados. E assim, a questão... Eu ainda tô muito dividida, viu? Sobre o que pensar desse livro. Sobre o que pensar no sentido de, assim... Eu acho que ele deve virar um 5 estrelas favorito aí da minha vida, que eu vou sair recomendando pra todo mundo. Mas eu digo sobre o que pensar a respeito do tema que é retratado aqui. Eu não... Sobre o que pensar, tipo assim... Não sei quem eu culparia nessa história. Eu sei que é uma coisa muito pesada, não acho que... Ai, gente, é muito, muito pesado o tema retratado aqui. Mas eu não sei de que lado eu vou estar quando eu terminar essa leitura, sabe? Se você já leu Precisamos Falar sobre o Kevin, me conta aí nos comentários. Mas assim, só dando uma recapitulada aqui, caso você não saiba do que se trata esse livro, nem tenha assistido o filme que é super famoso, assim como eu nunca assisti, nem nada do tipo. Aqui a gente vai... Esse livro é contado em forma epistolar, então assim, são cartas. E todas as cartas, pelo menos até agora, que eu tô quase no final do livro, são escritas pela personagem Eva Katiadorian. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Kate Dorian. Kate, deve ser algo do tipo. E ela é a mãe do Kevin, e ela tá escrevendo essas cartas pro pai do Kevin, o Franklin. Acho que é Franklin mesmo o nome dele. Mais ou menos um ano depois do que ter acontecido. Um ano depois do acontecimento que o Kevin fez ali. Um ano depois disso, ela começa a escrever essas cartas pro pai do Kevin, marido ou ex-marido, não sei até agora. Assim, ela fica se referindo, né, ao Franklin, que é o pai do Kevin, marido dela, ou ex-marido, não sei. Mas aí ela começa a contar desde, tipo assim, antes dela ter engravidado do Kevin. Ela começa a contar a história. Só que aí é uma história que fica indo e voltando, né? Porque ela conta uns pedaços de, tipo, quando eles começaram a pensar em engravidar, em ter o Kevin. E aí depois, sobre ele nasceu e tal, não sei o que. Agora na parte que eu tô, ela tá contando sobre quando ele tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. E aí, ao mesmo tempo, ela fica intercalando com os eventos do futuro. No caso do presente dela aqui, que, né, agora, depois que tudo aconteceu. E aí ela, sabe, ela dá umas viajadas no tempo, assim. Mas, então, é aquela história que o tempo, ele é mais psicológico do que cronológico, né? Mas eu tô gostando bastante, como eu disse, tô muito interessada, tô muito curiosa pra saber como vai ser o final desse livro, o que vai acontecer, o que principalmente com essa mulher. Porque o que vai acontecer eu meio que já sei, né? Porque aqui no comecinho ela conta o que aconteceu. O que aconteceu com o Kevin ali, porque eles precisam falar sobre o Kevin. Mas eu tô curiosa pra saber o que ela vai contar no final desse livro, onde que ela vai chegar e não sei. Tô muito curiosa mesmo. Pra não deixar o canal sem vídeo, eu tô pensando qual vídeo... Eu vou ter que gravar um vídeo e postar um vídeo essa semana. Então vai ser um vídeo mais simplesinho. Eu pensei em gravar, tipo, um vídeo sobre uma TBR daqui até o final do ano. Todos os livros que eu quero ler antes do ano acabar. E eu já separei uma pilha aqui. E já tô achando que não vou conseguir ler todos esses livros. Mas só mais essa semana, só mais uns 4 dias aí de estudos para mim. Depois férias de pelo menos uns 2 meses dos estudos. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bom dia, galera. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro. Daqui a 2 dias, mais ou menos, 3 dias, quase, eu estarei de férias, finalmente. Será passado a Enem e prova e tudo que tem por aí. E aí, eu terminei ontem uma leitura
que eu fiquei muito impactada e preciso conversar com vocês sobre ela. E aí eu ia conversar depois, porque eu tava aqui tomando café, mas eu percebi que depois eu não vou ter tempo, então eu tenho que tentar acelerar o papo pra falar sobre ela agora. E antes de falar sobre ela, porque eu esqueci o livro lá dentro e aí eu vou... Vai dar certo, calma aí. Eu tô lendo A Casa no Mar Cerulho, do T.J. Klune, finalmente. Comecei agora de manhã e tô muito empolgada. Eu li, tipo, 20 páginas, 2 capítulos só. Olha que coisa linda o marcador que sempre vem nos livros da Morro Branco. E aí aqui atrás tá escrito: não é porque você não sente preconceito na pele todo dia que o restante de nós não sente. E tá começando já a narrativa bem bonitinha, assim como eu tinha lido a sinopse, acho que nesse vídeo ou no anterior do vlog, não sei falar qual. É aquilo lá, o cara chamado Linus Baker trabalha para uma companhia que se chama, tipo assim, Associação de Responsável pelos Jovens Mágicos, algo assim. Acho que é Departamento Responsável pelos Jovens Mágicos, algo assim. E aí começou contando sobre ele visitando um orfanato, que é isso que ele faz. Ele visita os orfanatos que estão essas crianças especiais e mágicas ali. E aí ele vai avaliar se essas crianças, se esse orfanato pode continuar funcionando ou não, se essas crianças estão com os poderes delas sob controle ou não. E aí ele voltou lá pro trabalho dele e ele recebeu um chamado importante do alto escalão e não sabe se ainda por que disso. Então eu vou continuar lendo ele, não sei se eu vou, acho que não vou poder ler mais dele agora. E aí a gente vai lá pra dentro. Como? Não sei. Vou tentar andar e falar ao mesmo tempo. Eu meio que só queria começar o vlog, começar esse take do vlog aqui, porque a luz aqui da sala é boa, enquanto a luz do meu quarto é bem ruinzinha, como dá pra perceber na maioria dos vídeos. Só que eu esqueci o livro, né? E eu tenho que ir lá pra dentro já, porque eu preciso ir ligando o computador pra eu começar a estudar, porque afinal de contas hoje é o meu último ou penúltimo dia de estudos do ano. Ô, felicidade. Pronto, já tô aqui no quarto. E aí o livro que eu concluí a leitura ontem, tipo assim, 11 horas da noite, foi Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. E meu Deus do céu, que livro é esse? Que final é esse? Eu ainda estou muito impactada. Tanto que quando eu terminei de ler ele ontem, eu pausei e eu tava estudando e tal. A minha aula tá indo até 10 da noite agora nas revisões. E aí depois, quando eu terminei de ler ele, eu acho que era umas 11h20 mais ou menos, eu falei assim, tá, agora eu vou estudar mais um pouquinho, né, antes de dormir, porque eu tava muito acordada, não conseguia dormir. E eu queria esperar da meia-noite, porque meia-noite começou a Black Friday oficial na Amazon, pelo menos, não sei nos outros sites. Assim, lógico que as maiores promoções e aquele tanto de oferta relâmpago com preços, assim, bem mais baixos, vai ser semana que vem, acho que quinta e sexta, se eu não estiver enganada, depois a gente conversa sobre isso. Mas já começou, tipo assim, as promoções mesmo, e eu já comprei um livro. Vocês vão ficar sabendo aí mais pra frente quantos livros eu vou ter comprado, espero que não muitos. Não quero gastar demais, não quero comprar muitos livros. Quero comprar só os livros que eu quero ler agora, que tá lá na minha listinha. Vou tentar manter essa lista em ordem lá. Enfim, aí eu terminei de ler o livro e eu fiquei muito impactada. Eu não consegui estudar mais. Mas assim, ainda bem que eu já tinha estudado. Enfim, pra vocês terem uma noção, eu fiquei muito impactada. E aí, na hora eu fui escrever a mini resenha que eu sempre escrevo assim que eu termino o livro, quando eu ainda estou nesse mood impactada pela leitura. E postei no Scoob, então se você não me acompanha no Scoob ainda, quiser me acompanhar, tem link aqui na descrição. E aí hoje eu vou tirar uma foto bonitinha e fazer o post no Instagram, no perfil literário aqui do canal, que é Júlia e os Livros, caso você ainda não acompanhe também. E também tem link aqui na descrição. E aí, só que eu acho que vou dar uma mudada, porque eu tava muito assim, ó, chocada, tô passada. Eu ainda não sei definir. Eu não sei qual é a definição que colocam, mas eu, Júlia, colocaria esse livro no gênero de... Aqui fala que é ficção. Eu colocaria ele como terror, tá? Como horror. E talvez suspense. E drama. Gente, é um livro muito pesado. E só vai ficando cada vez mais pesado, parece. Mas o final é surpreendente. Eu
não sabia, eu não consegui prever antes que aquilo que aconteceu no finalzinho do livro ia acontecer, mas eu tava pegando umas dicas, digamos assim. Então, caso você não saiba de nada, acho que eu já falei um pouco sobre essa história no começo desse vlog, então não vou ficar me estendendo aqui, mas a Eva Khatchadurian, não sei como fala esse nome, tá? É a mãe do Kevin. E aí ela começa a história escrevendo cartas pro marido dela, mais ou menos, acho que 1 ano e 8 meses depois de um acontecimento que houve aqui na história, e ela escreve essas cartas para relembrar o passado, relembrar a história de vida deles e para contar o ponto de vista dela sobre como foi a maternidade, como foi a criação do Kevin e como isso fez o casamento dela e do Franklin, que era o marido dela, desandar, basicamente, como isso, sei lá, pôs um fim na vida dela. Porque aí ela tá contando que no presente momento aqui da história, a vida dela tá, tipo assim, horrível. Virou de água pra baixo, virou de cabeça pra baixo. Ela mudou de casa, todo lugar que ela vai, as pessoas olham pra ela com cara feio e maltratam ela, basicamente isso. E aí ela vai contando então partes do presente, de como tá o relacionamento dela com o Kevin agora, no momento presente da história. E ela fica a todo momento voltando ao passado e contando basicamente desde quando ela e o Franklin se conheceram, depois sobre o relacionamento deles andando, amadurecendo, e depois sobre eles decidindo ter filhos, tendo Kevin, e aí vai até, tipo assim, até chegar no momento presente, basicamente. É muito interessante, porque tem a questão eu já tinha ouvido falar isso, que esse livro tratava sobre a questão da maternidade compulsória. Esse termo é utilizado para descrever esses relacionamentos, essa imposição, né, da sociedade de que toda mulher precisa ter filhos e que muitas vezes acaba gerando uma pressão gigantesca em mulheres que não têm essa vontade, que não têm esse instinto materno, que nunca quiseram ser mães, que não têm isso como sonho da vida, que querem focar em outras áreas, assim, áreas profissionais principalmente. Enfim, e aí a Eva, no começo, ela é assim, porque ela tem no começo aqui da história, ela é assim, ela criou uma empresa, que essa história se passa nos anos 80 pra frente, né, 1980 pra frente, até os anos 2000. Ela conta que ela tinha uma empresa de guia de viagens, guia turístico, assim, que ela criou e ficou bem famosa na época ali e tal. Então, assim, ela era uma mulher de sucesso, uma empresária de sucesso. Mas não só por isso, ela realmente não tinha a menor vontade de ter filhos. Aí ela até comenta que talvez é por conta da relação que ela teve com a mãe dela e o pai dela que morreu na guerra e etc. Um monte de coisa. Então, assim, ela meio que explica esse ponto de vista dela. Mas ela fala que ela via o quanto o marido dela queria ter filhos, o quanto ele queria ser pai. Mas ainda assim, tá? Eu não acho que ele forçou ela em nenhum momento a ter filhos, nem nada do tipo. Ela que decidiu do nada que ela queria ter filhos. E aí ela engravida do Kevin. E é uma maternidade mais madura, porque é uma gravidez mais madura, porque quando ela engravida do Kevin, eu acho que ela já tem 37, 38 anos, mais ou menos. E aí, beleza, ela engravida do Kevin. E quando o Kevin nasce, ela não sente nada, basicamente. Aquele neném nasce ali e ela não chega a sentir aversão por ele, mas ela não tem esse instinto de amar ele desesperadamente desde o primeiro momento. E aí, eu não tô dando spoiler, tá? Isso é, tipo assim, a sinopse do livro e as primeiras páginas ali da história. Ela, então, não vai sentir essa relação meio conturbada de mãe e filho desde o começo da história. E isso vai degringolar ao decorrer das páginas ali, no decorrer das páginas. Esse ponto... Cara, meu Deus, que história bem contada. Eu preciso organizar melhor as palavras na minha cabeça, que eu fiquei muito em choque mesmo. Porque a história vai passar por vários percalços. A vida deles vai ter muitos altos e baixos, muitos mais baixos do que altos, na minha opinião. E aí, tem momentos da história, principalmente ali no começo, que eu fiquei muito pistola. Eu tava com raiva da história, eu tava com raiva desse livro. Toda hora que eu pegava ele pra ler, eu ficava emputecida. E parece
parecia um livro extremamente pesado no sentido de não só a história, os temas que estavam sendo retratados ali, as cenas que eram descritas de acontecimentos do dia a dia dessa família, tudo era muito pesado, só que parece que conforme eu ia lendo, toda vez que eu pegava o livro e lia, eu ficava mal, sabe? Mas isso nas primeiras, sei lá, 100 páginas mais ou menos. Esse livro tem 462, eu acho. Falava bastante, então, né, sobre esse começo da relação ali, formando como que uma mãe de primeira viagem, que nunca, né, teve esse instinto e tal, tá lidando com essa criança, e como que ela tá lidando também com ter que deixar o emprego dela, e como deixar o emprego dela assim, porque ela escolheu ficar em casa, ela escolheu assumir o papel de mãe, e assim, como manda o manual, sabe? Ela escolheu, não, beleza, eu posso não estar sentindo todo esse amor que eu acho que eu deveria sentir instantaneamente, mas eu vou fazer tudo que dizem que tem que fazer pra ser uma ótima mãe. E ela entra nesse papel. Mas ainda assim, a relação dela com o Kevin é muito conturbada. E aí, no começo dessa história, eu fiquei muito mexida com o sentido de... Cara, por que você teve um filho, então, se você não queria ter um filho e se você ia tratar ele desse jeito, sabe? Não vou dar spoiler, mas assim, é muito complicado, porque no começo eu fiquei com muita raiva da Eva, por ela ter permitido que isso acontecesse. E aí depois, conforme a história vai rolando, né, e o Kevin vai crescendo, e eles vão desenvolvendo mais essa relação e tal, eu comecei a ficar com raiva do Kevin, e aí em momentos eu fiquei com raiva do Franklin, que é o marido, porque ele é bonzinho demais, sabe? Parece que não faz sentido ele nessa história, nessa família ali. E depois, quando chegou no final do livro, eu não tava mais com raiva de ninguém, eu acho que eu tava era com pena de todo mundo. Então é um livro que é uma avalanche de emoções e de sentimentos, e pode despertar muita coisa no leitor, na minha opinião. Assim como toda leitura, eu acho que vai depender da sua carga emocional, vai depender das suas experiências de vida, pra ver como essa leitura vai te afetar. Então, eu sou uma pessoa que... Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho muita vontade de ter filhos, de ser mãe. Eu sempre tive essa vontade. Não agora, tá? No futuro. Ainda me acho muito nova pra isso. Mas eu sempre tive essa vontade. Eu sempre me dei muito bem com afilhados e filhos de amigos e, sabe, crianças. E sempre gostei muito. Não vejo isso como um problema em nenhum momento da minha vida. É algo que faz sentido pra mim, mas eu sei que não faz sentido pra todo mundo. Então, assim... Pra mim, ver essa história com esse outro lado da maternidade, esse lado mais obscuro, mais sombrio, de, assim, ver as coisas pesadas da maternidade, foi muito louco. E em diversos momentos eu ficava pensando, meu Deus do céu, aqui eu só tô confirmando, mais uma vez, a minha opinião de que não é todo mundo que, tipo... nasceu pra ter filho, não acho que é todo mundo que tem que ter filho, sabe? Porque é algo muito... extremo, é algo que vai mudar muito a sua vida, obviamente, é algo que você, na minha opinião, quem tem filhos, a pessoa tem que estar disposta ao que aquilo pede, sabe? Se qualquer relacionamento interpessoal já pede uma maturidade, uma responsabilidade grande da gente e pede que você abra mão de certas coisas, mas que você também, obviamente, vai ganhar outras coisas. Imagina um relacionamento de pais e filhos, meu Deus. Óbvio que demanda muito mais da pessoa, é uma responsabilidade maior, na minha opinião. Então, assim, não acho que seja pra todo mundo, sabe? Eu não acho que as pessoas que não são pra isso devam ser obrigadas, devam ter filhos por algum outro motivo, que aqui na história, quando você começa a ler, é um motivo muito fútil que eles escolhem ter filhos, assim. Isso é a minha opinião, tá? Mas se você já tiver lido Precisamos Falar sobre o Kevin, me conta aqui embaixo o que você... se você concorda ou não comigo. Mas na minha opinião, é um motivo muito raso, sabe? Pra uma coisa tão séria assim. E aí, durante grande parte da história, eu fiquei com esse sentimento de... você tá merecendo isso. Olha só o que você foi fazer, sabe? Meu Deus do céu. E aí depois, na outra metade, eu diria, da história, eu já não tava mais com esse sentimento, eu tava com o sentimento de, meu Deus, ninguém merece passar por isso, não interessa o que você fez. E aí no final do livro eu tava com o sentimento de,
pobres de vocês, pessoas que passam por esse tipo de situação. Sinto muito, ninguém deveria passar por isso e não acho que seja culpa de ninguém. Sabe, eu já tava nesse ponto. Então, foi um livro, dá pra perceber, né, que eu já fiquei falando sobre esse livro aqui, sei lá, já tô uns 10 minutos falando sobre e ainda tô bem confusa. Porque é um livro que mexeu muito com a minha cabeça, me fez pensar sobre várias coisas, me fez pensar sobre essa questão de... Ah, tá, e um tema central aqui do livro é a maldade do ser humano, tá? É como o ser humano pode ser intrinsecamente mal, pode ser cruel e, assim, pode ser uma pessoa completamente sem sentimentos e sem empatia pelos outros e muito egoísta. Tem esses temas retratados aqui, tá? Em um personagem. Acho que outro ponto que eu sempre fico pensando, essa questão de o mal é intrínseco do ser humano. O ser humano que é mal, ele já nasce mal, ou é a sociedade que o corrompe, como diria Rousseau ou Hobbes. O homem não é mau, a sociedade que o corrompe. Ou então, como diz o outro filósofo, que aí eu acho que é o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem é mau ou não? Ou ele se torna mal conforme a vida vai batendo nele, conforme a capacidade da pessoa de ser resiliente a certas situações. Não sei, até hoje eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão, mas aqui no livro discute muito isso, sabe? Mas discute de uma maneira que, assim, não discute claramente, faz você discutir com o livro. Dá pra entender? Gente, é uma loucura esse livro, tá? É sensacional, é fenomenal. E assim, o final dele eu não estava preparada, mesmo eu achando que eu estava preparada, eu não estava preparada. Eu achei, não, o pior já passou. O pior não passou, querida. O pior vem aí ainda. Então assim, fenomenal, sensacional. Recomendo pra todo mundo essa leitura, vírgula. Pra todo mundo que esteja disposto a ir com uma mente aberta para uma leitura muito pesada, que vai tratar de temas pesadíssimos, de temas podem ser muito controversos, como eu disse, porque dependendo da sua opinião a respeito dessas questões de a maldade do ser humano, de maternidade, como eu disse, de criação de filhos, de como os pais devem agir, de como a sociedade deve agir, dependendo do seu ponto de vista, se você for muito assertivo em relação a isso, será que é isso que eu posso dizer isso? Talvez você se veja com muita raiva aqui e não vá conseguir, acho que, tirar tudo que essa história tem pra você tirar. Então eu recomendo que quem for ler Precisamos Falar sobre o Kevin, e eu recomendo que todo mundo leia, tá? Mas se você for ler, vá com mente aberta e vá, assim, disposto a enxergar uma história que geralmente não é muito contada, sabe? Eu não vou falar o que é o grande spoiler, assim, os dois grandes spoilers, na minha opinião, dessa história, porque vai que não é todo mundo que viu o filme, né, ou sei lá o que. Se você gosta de ir pra uma leitura assim como eu, sem saber nada a respeito daquilo e descobrindo conforme você vai lendo, só vá com isso em mente, tá? E pode ter muitos gatilhos, sim, porque tem... Não chega a ter agressão sexual aqui, assédio sexual, nem nada do tipo, mas... tem muitas outras coisas. Tem algumas cenas de morte, algumas cenas de assassinato, tem algumas cenas, poucas assim, de violência, e tem muitas cenas de falação de baixo calão. Assim, gente, 5 estrelas, favoritado. Provavelmente vou ficar falando desse livro por muito tempo, porque é aquele livro que a história é muito boa, é contado de uma maneira muito boa, que você fica preso ali na história, tirando, na minha opinião, umas 50, 60, até 80 primeiras páginas, que é mais lento, assim, até você entrar mesmo de cabeça e entender o que tá acontecendo. O resto é completamente fluido, a escrita da Lionel Shriver é muito boa e ela faz a gente de besta. Em vários momentos aqui, tá? Vou dizer isso. Ela faz a gente de besta. E quando você vê que ela te fez de besta, você fica, parabéns, muito bom, parabéns. Enfim, é isso, tá? Fica aí essa puta recomendação, que eu sabia que eu devia ter lido esse livro antes, que eu sabia que ele ia virar um favorito, desde que, sei lá, eu conheci o BookTube, eu vejo as pessoas recomendando essa leitura, e eu ainda não tinha lido até hoje, porque eu sou enrolada. Mas foi uma ótima leitura para esse momento.
Então, gente, eu estou aqui para dizer que eu terminei de ler o livro mais maravilhoso, possivelmente, mais gostosinho, mais quentinho no coração, mais encantador, maravilhoso e que fiquei mais encantada da minha vida. Eu acho que posso colocar nessa posição, sim, que é A Casa no Mar Cerulho, do T.J. Klane. Eu terminei essa leitura ontem à noite e, meu Deus, eu acho que eu ainda estou sem palavras e, ao mesmo tempo, eu quero passar o dia inteiro falando sobre esse livro com o maior número de pessoas possíveis. Eu vou tentar ser breve aqui, porque estou de férias e eu tenho muita coisa pra falar, então, assim, não quero que esse vlog fique extremamente gigantesco e cansativo, mas, meu Deus do céu, eu preciso muito falar com vocês a respeito desse livro. Eu não sei nem por onde começar, tô até nervosa. Acho que eu vou começar falando que finalmente estou de férias, então finalmente poderei dedicar mais tempo às leituras, voltar a cuidar direito do canal aqui e do Instagram também. E vou ler mais agora, vou fazer mais vídeos aqui pro canal. Então, se você tiver alguma dica de vídeo que você gostaria de ver aqui, pode deixar nos comentários desse vídeo, tá? Que eu vou estar gravando em algum momento e vou postar aqui no canal. E, nossa, eu tô muito feliz que eu tô de férias. Ao mesmo tempo, a ficha ainda não caiu, que eu finalmente estou de férias. E, meu Deus do céu, alguém aí fez o Enem? Se você fez o Enem, meus pêsames e, assim, minhas energias aí pra você. Espero que você esteja bem. Se não estiver, espero que você fique bem, porque que prova foi essa, Brasil? Jesus amado. Eu sei que talvez muita gente que assiste aqui, que acompanha o canal, já passou dessa fase de Enem, né? Não está vivenciando esse momento conturbado aí da vida. Mas eu sei que tem muita galera mais nova que também provavelmente está nessa fase de Enem. E Jesus amado, que coisa complicada, né? Nossa, essa prova de... Assim, a primeira prova, né? O domingo passado foi Ciências Humanas, Linguagens e Redação. O que é o meu ponto forte. Então, assim, foi uma prova que eu gostei bastante de fazer. Tava difícil e cansativa, como sempre. Mas eu gostei bastante de fazer a prova. O tema da redação, não sei se eu já falei isso aqui, foi desafios para valorizar os povos e as comunidades tradicionais no Brasil. Então, é um tema muito interessante, que eu acho que deve ser mais discutido. Só que é um tema muito amplo, então isso dá abertura para... dá muita margem para erro, eu acho, ali na redação. Mas foi uma prova que eu gostei bastante de fazer, fiquei satisfeita com o meu desempenho, apesar de eu não ter corrigido, não ter visto o gabarito ainda. Mas ontem, Brasil, o que foi aquela prova de exatas, de matemática e de ciências da natureza? Jesus amado! Eu não sei como, mas eu achei matemática mais fácil do que ciência da natureza. Eu, Júlia, que tenho muita dificuldade em matemática. Gente, a prova de matemática tava como sempre. Então, assim, você que estudou, você que estuda para o Enem, para vestibulares, você vai tranquilo, porque apesar de não ser fácil, apesar de ser difícil, apesar de não dar tempo de fazer tudo, é uma prova que você já conhece os esquemas ali, sabe? Você já conhece o tipo das questões, tem muita questão modelo. Então, é uma prova que você não se assusta quando você vê que você consegue manter a cabeça no lugar e fazer o que você pode fazer ali, sabe? Foi isso que aconteceu comigo, pelo menos. Agora, a prova de ciências da natureza, que é biologia, física e química, meu Deus do céu, tava um nível elevadíssimo. E quem falou que se você ouviu aí algum coleguinha com intenções malvadas falando pra você que a prova foi fácil, que a prova foi tranquila, não acredite, tá? Diversos professores de cursinhos, professores que eu acompanho, meus professores, falaram que essa prova foi a mais difícil do Enem até hoje, de exatas e de ciências da natureza. Que foi uma prova muito complexa, que as questões estavam todas muito complexas, de nível alto. Mas a prova de ciências da natureza, eu ouso dizer que não tinha questões fáceis, que as questões eram de nível médio e alto, e muito alto, e altíssimo. Tava foda, tava complicado. E aí eu fiquei na bad. Eu fiz o que eu pude, eu estava preparada para fazer a prova, estou há anos estudando para isso. Mas, meu Deus do céu, eu me senti muito mal e tinha muitas questões que você olhava. Eu olhei e pensei, e eu vi muita gente já falando isso, que a gente olhava pra prova e falava, meu Deus, o que é isso? O que eu faço aqui? Não sei o que fazer, não sei o que é isso, nunca vi isso na vida, Jesus amado. E aí, assim, né? Brasil. Isso sempre acontece, estudo não é algo valorizado aqui, sabemos disso, né? É complicado essas questões de estudos e de ingresso aí em faculdades, ainda mais faculdade pública. Então, sei lá,
Boa sorte pra você aí, meu amigo, meu companheiro que prestou Enem. E meus parabéns por ser guerreiro aí, guerreirinhos, e terem feito a prova, tá? Porque Jesus amado. É isso, a gente não desiste nunca. Vamos continuar aí em busca dos sonhos e agora esperar resultado. Espero que seja resultado positivo. Espero que eu passe nesse Enem. Espero que você aí que se tenha feito a prova também passe e consiga se ver livre disso. Mas é uma baita sacanagem, sabe? Ainda mais do jeito que o estudo anda no Brasil. Dito isso, não vou reclamar mais, quero esquecer que eu fiz Enem, quero esquecer de estudos. Já guardei um monte de coisa aqui na minha mesa, ainda tem um monte de cadernos que eu quero guardar aqui e nem olhar pra eles. Pelo menos daqui até o final de dezembro, estarei de férias. E acho que um pedacinho de janeiro ali também. Então, acabou esse assunto. Agora, vamos falar sobre leituras. Gente, esse livro aqui vale todo o hype, na minha opinião, tá? Meu Deus do céu, que leitura perfeita, que leitura gostosa, que história encantadora, que história deliciosa de se ler. É um livro que eu li a maioria do tempo com a cara assim, um sorriso de orelha a orelha. E em muitos momentos meu olho deu aquela ardida e escorreu umas lágrimas, tá? Não vou negar. Eu não sei. Eu tentei fazer uma resenha pra postar no Scooby, como eu sempre falo e eu sempre posto. Assim, eu gosto de, assim que eu termino a leitura, eu gosto de escrever uma resenhazinha ali, deixando os pontos principais da história e das minhas opiniões e já postá-la no Scooby. E depois eu só pego essa resenha, dou uma ajeitada nela e posto no perfil do Instagram, no perfil do canal aqui lá no Instagram. Só que eu me vi sem palavras e eu me vi, como eu disse, ao mesmo tempo querendo escrever um livro a respeito desse livro aqui. Vou tentar resumir, caso você não saiba nada a respeito. Essa história, eu acho que eu li a sinopse com vocês, não lembro se foi nesse vlog ou no anterior. Vou poupar vocês disso novamente, mas vai contar a história. Então vai começar o livro nos apresentando um personagem chamado Linus Baker. Ele é um assistente social e ele trabalha para o governo, inspecionando e avaliando orfanatos do governo que abrigam crianças mágicas, crianças com poderes mágicos. E aí a história começa com ele tá terminando uma inspeção em um desses orfanatos ali com uma criança mágica. E a gente vê que ele é muito impessoal no seu trabalho, assim como ele diz o tempo inteiro que ele tem que ser. Porque ele fala que ele se importa muito com as crianças e que ele gosta muito das crianças e que ele sabe e ele trabalha para que, assim, com o intuito de que as crianças sejam o fim, sabe? Que elas sejam a questão mais importante ali do trabalho dele. Então ele é um funcionário exemplar. Ele faz tudo aquilo que ele precisa, ele sabe de cabo a rabo o livro de normas ali da empresa dele. E exatamente por isso, um belo dia, o alto escalão da empresa dele chama ele pra uma reunião particular. Ele vai cagando de medo. Ele é uma gracinha, gente, desde as primeiras páginas. É aqueles personagens que você fica... não sei nem o que dizer, sabe? Meu Deus, é maravilhoso. E aí, ele vai nessa reunião e o altíssimo escalão, que se chama, fala que eles têm uma tarefa pra ele, especialmente pra ele, porque ele tem essas características aí que eles precisam pra essa tarefa, que é essa questão da impessoalidade e da minuciosidade no seu trabalho. E aí eles mandam ele pra um orfanato super secreto, assim, confidencial de grau 4, em uma ilha, a ilha de Marcias. Ainda não aprendi a falar esse nome, não sei como fala. E nessa ilha, então, tem esse orfanato com 6 crianças especiais que são consideradas super poderosas e super perigosas. Então, por isso que elas estão isoladas e é tudo confidencial ali. E ele fica morrendo de medo, mas ele tem que ir, né? Fazer o quê? E é muito engraçado porque desde o começo ali a gente vê que ele vive num... sabe aqueles filmes assim, tipo da Pixar, da Disney, que você vê uma grande diferença nas cenas do filme? Porque no começo ele mostra a vida dele lá na cidade trabalhando e é aquela vida de funcionário público, de ficar só ali o trabalho inteiro na frente do computador.
E aí um monte de gente rabugenta ali na empresa e ninguém se trata bem. E aí ele sai dali e ele pega uma chuva gigantesca e um trânsito horrível pra ir pra casa. E ele chega em casa e ele mora numa casinha isolada do lado de uma velha rabugenta. E mora só ele e a gata dele. A gata dele se chama Calliope, ou Calliope. Eu acho tão bonitinho esse nome. E ele é da mitologia, né? Adoro. E aí ele chega em casa, só tem a gata dele e é tipo assim, é todo um cenário de tristeza, de solidão, sabe? Mas é aquela coisa que a gente sempre vê nesses filmes, assim. E aí ele e a gata dele e a vitrola dele com as músicas dele e essa é a vida dele. Tipo, ele não tem vida, é só isso que ele faz, sabe? E aí ele vai pro orfanato, então. E já chegando lá, assim, no trem, no meio do caminho, ele já vê que a história começa a ganhar cor, a ganhar vida, sabe? Porque lá não chove, que nem na cidade que ele mora chove o tempo inteiro. Lá o tempo é ensolarado e gostoso o tempo inteiro, sabe? E ele chega lá e ele conhece... Ele é levado, então, pra ilha onde fica o orfanato. Eu tô tentando não dar spoiler, mas dá muito vontade, porque, meu Deus, essa história é maravilhosa. Eu quero muito que vocês leiam esse livro. Pelo amor de Deus, dê uma chance pra esse livro maravilhoso. E aí ele chega no orfanato, e já chegando lá no orfanato, ele conhece primeiramente uma das crianças. E ele já fica meio que encantado, sabe? Mas ele fica encantado e com receio ao mesmo tempo. E aí ele vai conhecendo as crianças e depois ele conhece o diretor do orfanato, que é o Arthur Parnassus. E ele conhece também uma mulher, que também tem poderes, que trabalha lá na ilha junto com eles também. Ele foi mandado lá, então, pra ficar um mês lá e pra avaliar direitinho se esse orfanato está funcionando conforme as regras e se ele deve permanecer aberto ou não. Porque o altíssimo escalão lá tem suas dúvidas quanto a isso. E aí ele começa fazendo seu trabalho, assim, minucioso, certinho como sempre, avaliando, observando tudo, as crianças, o diretor, como elas se comportam, o que elas fazem ali, ou se elas estão aprendendo o que elas têm que aprender ou não, se elas estão aprendendo a controlar os seus poderes ou não, se elas estão sendo tratadas bem. E aos poucos ele vai mudando o ponto de vista dele e ele vai se transformando enquanto pessoa. Só que é aquelas transformações muito reais, assim, que é tipo assim, você percebe... Gente, a escrita do T.J. Klune é fantástica. Eu tô louca pra achar tudo que esse homem já escreveu e ler absolutamente tudo dele, mas infelizmente aqui no Brasil, por enquanto, a gente só tem esse livro, então vou ter que ir atrás de livros em inglês aí pra ler, não sei como. Mas enfim, a escrita dele é tão maravilhosa que você... Tipo, ele não precisa falar tudo com cada palavra ali certinho, todos os pingos nos is, pra você entender o que tá acontecendo na história, sabe? E ver a transformação, a mudança desse personagem, do Linus, ao decorrer daqui das páginas, é uma coisa muito gostosa e muito tranquila, assim, faz muito sentido, é muito incrível, porque é como são, assim, coisas da vida real, sabe? A pessoa já é daquele jeito, só que por algum motivo ali na vida dela, ela não estava conseguindo viver daquele jeito, se mostrar daquele jeito, mostrar todo o potencial que ela tem, sabe? E ali ele consegue fazer isso. E meu Deus do céu, vira uma coisa... Ai, que história maravilhosa. É uma delícia ler esse livro. E tem, assim, os altos e baixos da história, tem algumas problemáticas ali. E você vê os personagens contornando aquilo, contornando juntos, sabe? E aí, tentando não dar spoiler sobre a história. É uma história grandiosa e deliciosa, como eu disse, e de fantasia. Só que é uma história que, né, tem essa questão da fantasia. Só que é uma história que eu não acho que é tão infanto-juvenil, porque quando você vê essas questões, são questões pesadas, assim, porque vai tratar muito sobre preconceito, no caso, preconceito que essas crianças sofrem, né, por serem diferentes e por os seres humanos que não têm poder, que não são mágicos, terem medo e ficar tratando eles com desrespeito e, assim, marginalizando esse povo. E também é uma história de amizade, de amor e de família e de coisas que realmente importam na vida e de como, às vezes, a gente só vai vivendo de acordo com o que ditam pra gente e não... Sabe, não abrimos a nossa mente, não, tipo assim, conseguimos pensar por nós mesmos e decidimos o que a gente quer pra nossa vida e não o que os outros querem pra gente. E como às vezes é difícil você fazer isso e como essas escolhas são difíceis de serem tomadas, mas como elas valem a pena.
Ai, Deus, é muita coisa maravilhosa que tem nesse livro. É um livro encantador, é um livro encantador. Eu terminei chorando, mas chorando de alegria, sabe? De felicidade, de ver uma coisa. Gente, e é muito, não dá vontade de largar em nenhum momento. Ele é pequeno, como eu mostrei, assim, né? É um livro pequeno. Ele tem 373 páginas, mas o tamanho dele é pequeno. Mas é aquele tamanho que ele é da Morro Branco. A Morro Branco geralmente tem esse tamanho de livro mesmo. Só que assim, é um livro que se você sentar ali com o tempo, você vai ler ele numa sentada. Eu li ele em algumas sentadas pra ler o livro, porque a história você começa a ler e você não quer largar. Ontem faltava quase 100 páginas pra eu terminar. E quando eu cheguei em casa, né, eu dei toda acabada, assim, eu tomei um banho, comi e tal. Eu falei, nossa, agora eu vou dormir. Mas eu tava tão curiosa, porque eu tinha parado numa parte muito interessante, assim, que tinham coisas que eu achava que iam acontecer. E aí eu não dei conta, eu falei, vou só pegar o livro, eu já deitada na cama, assim, pronta pra dormir, vou só pegar o livro aqui e ler até o final desse capítulo, só pra eu saber o que acontece. Não consegui largar, e eu terminei o livro. Ontem, sei lá, meia-noite eu tava terminando esse livro em prantos, assim. Foi maravilhoso essa experiência e eu recomendo demais. Eu fiz 200 mil marcações, acabei com meus post-its. E, gente, sério, leiam esse livro, A Casa no Marcerulho, do T.J. Klane. Leiam, só leiam, tá? É um livro que, meu Deus do céu, eu quero que todo mundo leia. Vou fazer meus amigos ler, vou sair emprestando esse livro pra todo mundo que tem cuidado com o meu neném. E perfeito, maravilhoso. E eu acho que vai ser um post sobre ele hoje. Hoje é dia 21, no caso, de novembro. Acho que hoje sai um post sobre ele no Instagram. Só preciso tentar tirar uma foto bonitinha. E aí, sobre o que mais que eu queria falar? Ah, tá. Inclusive, se eu ver, me acompanha no Instagram, se você ainda não me acompanha, tá? Porque já estamos na semana da Black Friday. E agora que eu estou com tempo, que eu não estou estudando mais, graças a Deus, as promoções de livros que eu for ir encontrando lá no Instagram, na Amazon, porque eu sou associada da Amazon, e de livros que eu gosto, de livros que eu sempre recomendo aqui, eu vou ir colocando nos stories lá do meu perfil e aí vocês acompanham, tá? Então tô de olho nesse livro pra ver se ele entra na promoção, mas ele não tá muito caro. Assim, porque os livros da Morro Branco costumam ser mais caros, mas vale cada centavo, tá? Tanto pela edição, que as edições são maravilhosas, quanto pelas histórias que nunca decepcionam. Então, me acompanhe no Instagram, e aí se ele entrar em alguma promoção, eu vou postar lá. Mas sério, não deixem de ler, meu Deus, que perfeição! Que perfeição! Estou apaixonada, encantada. E aí, né, que agora que eu terminei ele, qual livro que vem agora na TBR aí, que eu postei o último vídeo aqui do canal da TBR lá, livro espera ler antes de acabar 2022. Quem adivinha? Comecei, tá? Ó, li nada, né? Porque o tamanho, 1000 e tantas páginas, li nada. Mas comecei a ler ele agora, hoje de manhã, só que minha cabeça tava muito ruim, tava doendo muito, eu não dormi muito bem essa noite, acho que ainda não estou acostumada com... Vai demorar um pouquinho, né, pra eu conseguir dormir em paz aí, sem acordar desesperada pra estudar pro Enem. Mas eu comecei a ler ele hoje de manhã, tá? E aí hoje eu pretendo ler um tanto bom. Não vou pôr meta, mas na minha cabeça eu quero ler pelo menos 100 páginas dele por dia, vou tentar. Mas é aquela coisa de não vou pôr meta, e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, sabe? Vou tentar fazer isso aí. Então eu só li, sei lá, o primeiro capítulo dele, mas vou seguir lendo já. Então comecei o vlog de leitura, não vou falar sobre esse livro aqui, tá? Caso você não saiba, não conheça, eu tenho um projeto aqui no canal pra ler os livros do Stephen King em ordem cronológica, e eu sempre, quando tô lendo eles, eu gravo um vlog de leitura só pra eles e posto, e aí fica lá naquela playlist das leituras do King em ordem cronológica. E aí, não vou falar sobre ele aqui, vou falar sobre ele no vlog que eu já comecei a gravar, que vai ser exclusivo sobre ele, e eu tô com medo desse vlog ter tipo 1 hora de duração ou mais, porque só a introdução dele eu já falei pra caramba, ficou 10 minutos ali só da introdução. E aí vou falar sobre ele lá, tá? Mas tô muito curiosa pra ler esse livro. Bom, eu acho que eu vou encerrar esse vlog, porque ele já deve estar muito grande, e porque agora eu vou, né, focar as leituras. Vou tentar ler só It primeiro, e depois não vou tentar não ler ele junto com outro livro, assim. E aí eu vou encerrar esse vlog aqui, eu já postei ele essa semana, no comecinho da semana no canal, e tentar voltar a postar 2 vídeos por semana. Desejem boa sorte aí pra que eu consiga.
E é isso então, gente. Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo longuíssimo até aqui. Muito obrigada aí pela companhia. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado de assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Deixa um comentário aí também pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você ajuda no engajamento aqui do canal, aquela coisa que a gente tá sempre falando a respeito, né? Como é importante pro canal continuar crescendo aí, pra atingir novas pessoas, novos acompanhantes aqui para mim. E nosso acompanhante é uma palavra esquisita pra falar pra isso, né? Desculpa, ignora o que eu falei, tá? Aumentar essa comunidade literária aqui no YouTube. E é isso, agora eu vou lá ler este livro e documentar tudo no vlog de leitura que vocês verão em breve, espero eu. E é isso, muito obrigada, tá, pela companhia. Um beijo grande e até a próxima.